até o fim do ano nós vamos ter o nosso local para nós podermos cultuar o Senhor, treinar as pessoas, também passar momentos de lazer e fazer também os retiros espirituais, encontro com Deus. O Senhor já tem preparado tudo. Eu quero compartilhar a palavra, eu quero concluir hoje, espero concluir, a palavra que eu comecei já há alguns dias, já é o terceiro domingo. Nós estamos falando sobre as 5 ofertas lá de Levítico, e essas 5 ofertas apontam para a obra de Jesus, para a cruz. Hoje nós vamos falar da terceira oferta, que é a oferta pacífica, essa que está na projeção aí para você. E eu quero ler alguns versículos, eu não vou ler todos, que regulamentam na Bíblia como deveria ser essa oferta, para a gente ganhar tempo. Mas Levítico capítulo 3, a partir do versículo 1, diz: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e ao redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então nós estamos vendo, essas ofertas. Muitas vezes você lê lá em Levítico essas ofertas e não entende, parece uma coisa só do passado, parece que é algo que apenas foi para aquele tempo. E naquele tempo eles faziam literalmente essa oferta, pegava esse animal, colocava a mão sobre ele, simbolizando a transferência do pecado para aquele animal, e ali eles queimavam no altar, oferecendo ao Senhor. Tudo isso passou a acontecer porque, a partir do momento que o homem pecou, e ele agora precisava de oferecer um sacrifício para aproximar do Senhor. Então ele mesmo não poderia se oferecer, porque Deus não aceita sacrifícios humanos. Então Deus instituiu vários tipos de sacrifícios, e essa oferta, que era um sacrifício oferecido ao Senhor, era oferecido desta forma. Então nós já vimos nesses dias sobre a oferta de holocausto, que revela a entrega perfeita de Cristo ao Pai. A oferta de manjares, que nos apresenta a perfeição da vida de Jesus. Jesus teve uma vida perfeita, Jesus não teve nenhum tipo de pecado, por isso ele pôde se oferecer. É o que nós aprendemos semana passada, a oferta que era feita como base a farinha, que era peneirada várias vezes para tirar todas as impurezas, apontando para a perfeição de Cristo. E hoje nós vamos ver da terceira oferta. Agora o foco não está na entrega. Jesus viveu uma vida de entrega ao Pai, nem na santidade do sacrifício, mas no resultado produzido por esta obra. A oferta pacífica anuncia que por meio do sacrifício aceito por Deus, a comunhão entre o Criador e o homem foi restaurada. Amém? Então o propósito desta oferta era representar isso. Ela nos mostra que o propósito da cruz, que agora já aconteceu, mas que nessa época iria acontecer, o propósito da morte de Jesus na cruz não era só resolver o problema do pecado, mas era devolver o homem aquilo que ele havia perdido no Éden, a comunhão, a intimidade com Deus. Então olha que interessante, o pecado nos afasta de Deus e ele tira a nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles caminhavam livremente na presença do Senhor. Eles tinham acesso à presença do Senhor, eles falavam com Deus, eles tinham comunhão, Deus fazia parte da vida deles, do casamento deles. Mas após eles pecarem, agora a primeira coisa que eles fazem é se esconderem de Deus. Agora eles já perdem a comunhão com Deus.
Uma das primeiras consequências da queda do homem foi a ruptura do homem com Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus, porque o pecado sempre produz algum tipo de separação. Ela afasta o homem de Deus, e ele rompe os relacionamentos, destrói a paz. E aí começa toda uma história da redenção do homem. E essa história da redenção revela um Deus que toma sempre a iniciativa de restaurar aquilo que se havia sido perdido, especialmente nesse ponto, a comunhão. Então cada altar aqui erguido em Levítico aponta para esse propósito maior. Esse altar fala para nós que Deus deseja novamente ter comunhão com o seu povo. Deus deseja ter comunhão. Deus sempre desejou ter comunhão com seus filhos, aquele que eles criou, né? E agora em Cristo podemos ter essa comunhão restaurada. A oferta pacífica vem nos ensinar sobre isso, que lá no futuro, um dia viria aquele que ia restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Então, diferente do holocausto, que ali naquela oferta, toda a oferta, né, o animal oferecido era consumido pelo fogo, não sobrava nada, mostrando que tudo pertencia ao Senhor. E Jesus também, né, ele é alguém que se ofereceu por completo. Nós já vimos isso no primeiro domingo que eu falei sobre essa oferta. Mas nesta oferta, parte do animal era oferecida ao Senhor, outra parte destinada ao sacerdote, e o restante era compartilhado com a família daquele que estava oferecendo a oferta pacífica. E essa refeição, ela era realizada diante de Deus, e ela possuía um significado espiritual muito profundo, porque no contexto, especialmente da cultura hebraica, sentar à mesa com alguém é uma demonstração pública de amizade, é uma demonstração pública de confiança, é uma demonstração, né, de comunhão, de aceitação. Nós também, geralmente, não colocamos qualquer pessoa sentada na nossa mesa para comer, na sua intimidade. Mas nós somos um povo mais liberal, não é verdade? Às vezes você não conhece muito, mas você chama a pessoa para entrar para sua casa, para comer em alguns lugares. Se você for lá no meu estado, no Espírito Santo, principalmente na capital, o povo lá não é muito te chamar para dentro de casa não. Se eles não te conhecerem, eles não chamam de jeito nenhum, entendeu? Então essa é uma cultura que vem lá dos tempos bíblicos. Então quando alguém assentava-se à mesa, mostrava que era alguém o qual aquela pessoa queria ter comunhão. E aqui, quando eles comiam juntos, a família ali na presença do Senhor, parte desta oferta, Deus estava ensinando que o sacrifício tinha como objetivo não apenas redimir o homem do pecado, remover a culpa, mas restaurar todo o relacionamento quebrado, que havia sido quebrado por causa do pecado entre Deus e o homem. E essa figura, ela se completa em Cristo. Romanos 5:1 diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha que interessante, Paulo não diz que nós temos paz no coração quando nós somos justificados por meio da obra de Cristo da cruz. Muitas vezes nós pensamos que paz é apenas um sentimento de tranquilidade, ou que paz é ausência de problemas. Mas a maior necessidade da humanidade nunca foi encontrar apenas uma paz que justifique uma ausência de problema. Mas a maioria da falta de paz do ser humano é porque ele não está em paz com Deus. E aí você pode dizer: pastor, mas eu nunca fui brigado com Deus, como que eu não estou em paz com Deus? É porque as nossas atitudes, os nossos pecados nos colocam em oposição a Deus.
Então era preciso que Jesus oferecesse o sacrifício, se entregasse no nosso lugar, para que nós pudéssemos novamente ter paz com Deus. Antes da cruz nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Nossa rebelião nos colocava debaixo da condenação divina. Contudo, quando Cristo morreu em nosso lugar, a barreira que nos separava foi removida, e agora nós podemos ser a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós podemos nos aproximar da presença do Senhor, e agora nós temos paz com Deus. A verdadeira paz é aquela que Jesus pode oferecer. O mundo procura paz, mas ele procura aqui mesmo. Ele procura paz nas suas coisas, nas suas realizações, mas a verdadeira paz é quando nós temos paz com Deus. É quando nós somos perdoados dos nossos pecados. É quando nós entregamos nossas vidas a Jesus, e aí a paz reina no nosso coração. Lá fora o mundo está perdido, as situações adversas, os desafios estão em volta de nós, mas nós temos uma paz, que é a paz de Cristo que está no nosso coração, amém? A paz de Cristo que agora reina na nossa vida. E essa verdade, ela transforma completamente a nossa compreensão da vida cristã. Não nos aproximamos de Deus tentando conquistar a sua aceitação. Não oramos para convencê-lo a nos amar mais. Não servimos para merecer o seu favor. Tudo isso já foi conquistado na cruz do Calvário, amém? Nossa comunhão com Deus não depende da minha, nem da sua perfeição, nem do meu, nem do seu desempenho, mas a nossa comunhão depende da perfeição de Cristo. E se Ele é perfeito, eu estou em Cristo, eu tenho plena comunhão com Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós temos comunhão com Deus. É por isso que o autor aos Hebreus, ele afirma em Hebreus 10:19: tenhamos, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, amém? Ou tenhamos ousadia para entrar na presença do Senhor, porque o acesso agora foi aberto. Irmãos, às vezes a gente não tem noção da bênção que nós vivemos, da graça que nós experimentamos. Naqueles tempos, no tempo de Levítico aqui, a pessoa não podia falar diretamente com Deus, ela dependia do sacerdote, ela dependia de um homem, um intermediário, ela dependia de ir levar o sacrifício para que ela pudesse ter acesso a Deus. Mas hoje, uma vez que você está em Cristo, você tem acesso ao trono da graça, você pode entrar na presença dEle, que foi aberto um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, amém? Aleluia. Você não precisa de pegar uma senha para falar com Ele, você não tem que ver a hora que Ele pode te atender, Ele está acessível o tempo todo. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, o véu que separava o povo do Santo dos Santos foi rasgado de alto a baixo, mostrando que a iniciativa foi de Deus. Eu e você, todos nós podemos acessar a presença de Deus e desfrutar da presença dEle. O caminho está livre, amém? Aquilo que nos atrapalhava foi tirado, que era o pecado. Mas o Levítico, ele também, dentro dessa oferta pacífica, ele apresenta mais 3 formas de oferta pacífica, e cada uma delas revela uma dimensão importante da nossa comunhão com Deus. Comunhão com Deus, uma vez que você é salvo, todos têm, mas tem dimensões, tem níveis de comunhão com Deus, tem níveis de intimidade. Por exemplo, tem pessoas que têm mais intimidade com você do que outras, não é verdade? Tem pessoas que você gosta, pessoas que você conhece, mas o nível de intimidade deles é menor do que outros. Nem todos você vai levar para a sua mesa, nem todos vão dormir na sua casa, nem todos vão colocar o pé em cima do seu sofá, não é verdade? Mas se coloca o pé em cima do sofá é porque já tem uma grande intimidade. Então tem níveis de comunhão com Deus. E dentro desses níveis tinha uma oferta, dentro da oferta pacífica, que era a oferta de ações de graça. E é claro, como nós já entendemos, a ação de graça fala daqueles que reconheciam as bênçãos recebidas do Senhor, e esses então iam à presença do Senhor,
o adorar, para agradecer a Deus, porque reconheciam que tudo que possuíam era porque Deus os tinha abençoado, amém? Então você veio aqui adorar nessa noite, você veio cultuar, talvez tenha um motivo principal que você veio, mas dentre eles, eu creio que muitos estão aqui também para agradecer o Senhor, amém? Muitas vezes a gente fala assim, quem tem um motivo de gratidão, vem à frente. Muitas pessoas vêm, então você está oferecendo uma oferta de ações de graças. Só que hoje você não leva o animal para ser morto, você oferece a sua vida, você fala com Deus, você expressa a sua gratidão. E essa oferta nos lembra que a gratidão deve ser uma característica permanente daqueles que foram alcançados por Jesus. Infelizmente, muitas pessoas oram e Deus ouve as suas orações, pedem as bênçãos e Deus as abençoa, mas esquecem de agradecer. Quando você vai viajar, se for uma viagem longa, geralmente você ora, né? Você é crente, você ora, né, irmãos? Amém? Aí você fala, Senhor, abençoa essa viagem, né? Livra dos perigos, de todos os males, que o pneu não fure de jeito nenhum, né? Se a motorista for mulher, então é que ela tem mais medo do pneu furar. Então você chegou no seu destino, aí você encontrou os parentes, aquela coisa. Às vezes, quantas vezes a gente esquece de falar, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe em paz, porque o Senhor me trouxe segurança, porque não aconteceu nenhum tipo de incidente na estrada. Então essa é uma oferta de gratidão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Aquele que compreende a cruz, entende que a maior bênção de todas que ele recebeu é a salvação em Cristo Jesus, é a garantia da vida eterna. E aí a gratidão deixa de depender das circunstâncias, se estão favoráveis ou não, mas ela passa a ser um estilo de vida. A gratidão tem que ser um estilo de vida. Nós temos que ser pessoas que agradecemos mais do que reclamamos, que olhamos mais para o bem que Deus faz do que para as coisas ruins que nos cercam. Mas o inimigo, ele é mestre em tirar de nós o momento de gratidão, de louvar o Senhor. Você teve um dia onde 98% daquilo que você fez fluiu, deu certo, mas uma coisinha que deu errado no fim do dia, você fala, mas que dia horrível, gente. Nossa, esse dia não acabava mais. Alguém sempre foi bênção na sua vida, mas ele errou ali com você, então agora tudo ficou perdido. Nós temos que ter um coração grato, amém? Mas uma segunda modalidade desta oferta, dentro da oferta pacífica, era a oferta votiva. Tem muita gente que faz voto, né? Talvez você nem sabe de onde veio, talvez você já leu a Bíblia e não notou. Tem gente que fala assim, olha, se eu passar na prova, eu vou prestar um culto, Senhor, né? Se alguém da minha família, né, que está enfermo, for curado, eu vou fazer um culto de gratidão. São alguns tipos de voto. O mais comum no nosso meio é esse, né? Então aquele culto que você está prestando ao Senhor, aquele culto de gratidão, aquele momento que você chama as pessoas, você está cumprindo o seu voto, você votou. Não deve ser com o intuito de fazer uma troca, mas como um sinal de mostrar para as pessoas que você clamou e Deus te abençoou no momento que você precisou. Eu tive uma grande colheita e agora eu quero fazer um culto, eu quero fazer uma festa, né, para o Senhor. Eu quero chamar os meus irmãos, meus familiares, e eu quero falar diante de todos que Deus me abençoou neste ano. É um tipo de voto. Então, uma das ofertas pacíficas era essa. E ela nos ensina, irmãos, que a graça de Deus, a bênção de Deus nunca nos leva à acomodação. Muito pelo contrário, quem experimentou a bênção, a fidelidade de Deus, deseja responder com uma vida comprometida. O amor de Deus em nós sempre nos desperta o desejo de servi-lo, de obedecê-lo, de honrá-lo, de engrandecê-lo nas nossas vidas e diante das pessoas. Quando nós entendemos isso, fazer a obra de Deus não se torna um peso, mas uma expressão de amor. Mas talvez uma das mais belas das três formas dentro da oferta pacífica, a que me chama mais atenção, era a oferta voluntária.
é muito poderosa. O nome voluntário já diz, ninguém estava te pedindo, né? Quando você faz algo voluntariamente, você decidiu fazer, ninguém te pediu, ninguém te influenciou para fazer. Então nela o adorador vinha até o altar, não porque ele precisasse de uma bênção específica, não porque ele estava ali cumprindo um voto, uma promessa que ele fez, pagando aquele voto. Ele simplesmente, ele desejava entrar na presença de Deus. Amém, irmãos? Quantas vezes você vai orar só para você entrar na presença de Deus? Quantas vezes você vai lá para a sua célula, porque você quer sentir a presença de Deus? Quantas vezes você para onde você está e fala, eu vou orar porque eu quero sentir essa presença, eu quero falar com Deus, eu quero desfrutar da vida de Deus? Quantas vezes você está ali viajando, às vezes sozinho, eu gosto de fazer isso, coloca um louvor, vai orando, falando com Deus, e eu nem vejo a viagem passar, porque eu estou desfrutando da presença de Deus. Às vezes não estou pedindo nada. E tem alguma coisa errada de pedir, irmãos? Claro que não. A Bíblia fala, pedi, dá-se-vos-á, batei, a porta vai abrir, buscai e encontrareis. Mas tem um nível de maturidade que nós vamos à presença do Senhor, não é para pedir, mas é para desfrutar de quem Ele é para desfrutar da presença dEle, amém? E talvez essas são as que nós, servos do Senhor, talvez fazemos menos, ou não aprendemos ao longo da nossa vida. Claro que se você já ora para tomar decisões, se você vai à presença de Deus para pedir algo, você está certo, é na presença dEle mesmo, mas vá também à presença de Deus para desfrutar de quem é Deus. Eu vou no culto, né? Eu vou no culto porque eu quero sentir a presença de Deus, porque eu quero louvar junto com meus irmãos, porque eu quero ser cheio da presença de Deus, porque eu quero receber uma palavra, Senhor, e eu quero me alimentar primeiro, para depois eu alimentar outros. No início da nossa caminhada é comum, principalmente, a gente vir por causa de uma resposta que precisamos, por causa de uma luta que estamos enfrentando. E glória a Deus, se você procura o Senhor nos momentos adversos, é Ele mesmo que muda as circunstâncias, que é aquele que traz a provisão, a cura, que liberta e transforma. E Deus cuida de cada um dos seus filhos, Ele conhece as nossas necessidades, mas chega um momento, irmãos, da nossa caminhada com Deus, que nós temos que amadurecer. O nosso relacionamento agora deixa de ser apenas algo que nós queremos receber de Deus, mas nós queremos ter prazer na presença do Senhor, nós queremos ter prazer de estar perto dEle, amém? E eu me lembro da figura de João, o discípulo de Jesus. A Bíblia fala que ele recostava nos peitos de Jesus, irmãos. Ele desfrutava da presença de Jesus. Você já pensou que cena maravilhosa? Ele era tão íntimo de Jesus. Ele não estava ali para ficar pedindo nada do Senhor, mas ele queria desfrutar daquela presença. Eu imagino que estar na presença do Senhor deve que era tão bom, tão agradável, deve que ele transmitia uma paz tão grande para aqueles discípulos, e onde ele chegava, irmãos. Mas Jesus, Ele continua acessível. Você pode abraçar Ele hoje, você pode encostar, recostar nos peitos dEle, você pode falar com Ele de perto, porque Ele está presente em nós pela presença do Espírito Santo, amém? Mas na correria do dia a dia, nós às vezes chegamos na presença do Senhor. Senhor, abençoe esse dia, em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoe essa noite de sono, me dá a noite de sono e pronto. Tem dia que é assim, mas desfrute, coloca aquele louvor, ouça o Senhor, deixe Ele tocar no seu coração, seja cheio da vida de Deus. Eu aprendi isso há muito tempo, e eu não sou o melhor nessa parte de exemplo para você, mas sou alguém que ama a presença de Deus, e a maioria das vezes que eu vou orar é para desfrutar da presença de Deus, irmãos. Se vocês imaginar, para minha casa mesmo, para mim, eu peço tão pouco, Senhor, eu até esqueço da gente, mas eu peço sempre a presença dEle. Aí eu peço para a igreja depois, para vocês, né, para os nossos projetos aqui, porque a minha vida e a vida ministerial, a vida com Deus, ela é única. Eu não tenho duas vidas.
Eu tenho áreas que é familiar, áreas, né, da minha vida pessoal, financeira, tantas coisas que tem meus desafios, mas é porque a presença de Deus me faz muito bem. Eu aprendi isso quando nós instituímos aqui a sala de oração, irmãos. E nas primeiras vezes eu sempre abri a sala de oração, era o primeiro a orar. Agora eu dou liberdade para muitos irmãos que têm dificuldade durante o dia para vir às 6 da manhã, então por isso que eu não tenho sido o primeiro. Mas a minha oração é que cada um que entrar naquela sala ali até hoje, que ele desfrute da presença de Deus. Que ele não seja só um instrumento para orar pela igreja, para aqueles pedidos que estão naquela cestinha, ou para ele mesmo, mas que ele seja cheio da vida de Deus, que quando ele sair daquela sala de oração, que ele saia cheio, que ele sinta algo diferente, porque ele teve um encontro com o Senhor. Então quando você vier ali orar, vá ofertar ao Senhor uma oferta voluntária, diga: Senhor, estou aqui para desfrutar da tua presença, amém? Porque não tem nada mais poderoso. A Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés, irmãos. Tanta intimidade que eles tinham, olha que poderoso. E todo mundo via o brilho da glória do Senhor, a presença, quando na vida de Moisés e na tenda Shekinah, enchia aquele lugar, a glória de Deus. E aí me faz lembrar também do salmista no Salmo 73, versículo 25, ele nos diz algo muito poderoso. Ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Senhor, eu tenho alegria no Senhor, o salmista estava falando. Essa é uma das maiores necessidades nossa, como filhos de Deus e como igreja. Vivemos cercados por tantas atividades, reuniões, projetos, afazeres na sua casa, no seu trabalho, tanta coisa. Às vezes até trabalhamos para Deus, fazemos para Deus, mas não caminhamos com Deus, não nos enchemos primeiro de Deus, não nos suprimos de Deus, não enchemos o tanque do combustível celestial para depois trabalhar. Primeiro você abastece, depois você vai fazer a obra. É assim, quando você vai viajar, você tem que abastecer o carro, senão você vai ficar a pé. E por que tem muito cansaço, desânimo, às vezes no nosso meio? É porque nós não estamos cheios do combustível espiritual. Eu sei, na boa intenção de fazer, de ver as coisas acontecendo, da sua liderança fluir, então nós estamos preocupados com o ativismo, com aquilo que temos que dar conta, mas dê conta depois que você estiver alimentado pela presença de Deus, depois que a vida de Deus estiver fluindo na sua vida. Não substitua a comunhão com Deus por ativismo. E me faz lembrar de um fato lá do Novo Testamento, que aponta para essa oferta pacífica, nessa parte aqui da oferta voluntária. Deus não nos salvou, irmãos, apenas para nos redimir do pecado, porque Ele nos quer no céu um dia com Ele, não. Ele nos salvou porque Ele quer filhos que desfrutem da presença dEle, amém? Quem tem que seu pai e sua mãe gosta de estar na presença dEle, mas se você já é um pai e uma mãe, os seus filhos gostam de estar na tua presença, e você gosta da presença dos filhos, não é verdade? Quando eu vou na casa da minha mãe, ela fica alegre. Meu pai adora ver os filhos todos na casa dele, ele fica feliz, porque nós estamos desfrutando um do outro, da presença do outro. Deus nos salvou para que nós possamos desfrutar da presença dEle. Talvez essa seja a parte melhor de ser um filho de Deus, um salvo em Cristo nessa terra, porque no céu essa comunhão vai ser plena. E Marta e Maria, o exemplo que eu te falei do Novo Testamento, estavam ali. E Marta, preocupada em servir a Jesus, e ela reclamou, imaginando que ela estava sendo injustiçada, porque Maria deixou ela fazer os afazeres domésticos sozinha. Talvez estivesse preparando ali um almoço para Jesus. E aí Jesus fala: Marta, Marta, está inquieta por tantas coisas, mas uma coisa só é necessária, e a boa parte Maria escolheu, e essa não lhe será tirada. Lucas 10:42. Qual era a boa parte? A comunhão com o Senhor. Ah, pastor, mas alguém tem que fazer a comida, limpar a casa.
verdade. Jesus não estava proibindo a Marta de ter atividade, ele estava dizendo: Marta, vem para cá, vem aqui desfrutar da minha presença, se encha de mim, depois vai lá fazer a comida, vai cuidar dos afazeres, vai fluir até mais, vai ser mais leve, entendeu? Era isso que Jesus estava falando. Ele não estava desprezando o serviço dela, mas ele estava restaurando a ordem, as prioridades. Antes de servir, precisamos aprender a nos encher e permanecer na presença do Senhor. O serviço que agrada a Deus nasce da comunhão com Deus. O serviço que agrada a Deus nasce de uma vida que anda em intimidade com Deus. Porque quando perdemos essa presença, esse combustível, o serviço se torna pesado, a oração se torna uma obrigação. Eu tenho que orar, né? Tem que orar. Você não tem que orar, não. Você tem que ter desejo de orar. Mas eu não estou com desejo, então ora sem desejo. Mas daqui uns dias você vai sentir desejo. O dia que você não orar, vai parecer aquele dia que você não almoçou. Toda hora você lembra do almoço. O cultuar vai se tornar um peso se não for cheio da presença. Mas se for um desfrute da presença, você não vê a hora do culto, você não vê a hora da célula, que ali a presença de Deus vai se manifestar. E tinha uma parte da oferta que era a gordura do animal, que era completamente oferecida ao Senhor. A gordura na cultura judaica era a melhor parte, era a mais preciosa. E Deus estava ensinando aqui que a comunhão verdadeira exige que o melhor da nossa vida possa pertencer ao Senhor. Muitas vezes nós oferecemos ao Senhor apenas o tempo que sobra, a energia que resta, o resto. Primeiro é eu, primeiro são as minhas coisas, primeiro é a minha casa, primeiro é a minha empresa, primeiro é um monte de coisa. Agora sobrou um tempinho, Senhor, eu vou te dar isso aqui. Se não chover, se não tiver frio, se não tiver calor demais, se eu não tiver meio com incômodo, um pouquinho de enjoo, eu vou no culto, está tudo bem. Mas eu estou com a ponta da orelha doendo, eu não vou não. Hoje eu não estou sentindo bem. Vem para cá que você vai sentir bem no nosso meio, amém? Em nome de Jesus. Não dê o resto para o Senhor não, dê o melhor, dê a gordura, dê aquilo que é mais precioso, porque Cristo entregou o melhor de si por nós. A resposta adequada à graça de Deus é nos oferecer para o Senhor todos os dias o nosso coração, a nossa vida, a nossa adoração. Mas a oferta pacífica, irmãos, ela aponta ainda para uma realidade que será plenamente consumada na eternidade. Lá ela apontava para Cristo, quando foi instituído em Levítico, já se cumpriu, Cristo já veio, hoje por causa dele nós podemos ter acesso à presença de Deus. Deus não está fora mais, Deus não está no Santo dos Santos, Deus não está num tabernáculo, num templo, mas Deus está dentro, nós nos tornamos templo, Deus está tão perto, nós temos tanta comunhão que o Espírito Santo vive em nós. Onde você vai, você carrega essa presença, amém? Tudo isso porque Jesus morreu e nos deu acesso ao trono, e o Espírito Santo veio, entrou na nossa vida. Mas tem um aspecto da oferta pacífica que ainda vai se concluir, e nós aguardamos esse dia, porque a Bíblia termina com um grande banquete, uma mesa preparada para o povo de Deus. Levítico anuncia por meio dessa refeição simbólica na presença do Senhor, aquilo que um dia será vivido perfeitamente por cada um que nasceu de novo, pela igreja do Senhor. Um dia nós estaremos todos na presença dele, amém? E aí desfrutando de uma comunhão plena. Já viu aquelas fotos na internet que tem uma mesona da grande ceia assim, e ali tem pessoas infinitamente, você não vê o fim? Vai ser assim, eu não sei como que vai ser, mas eu sei que vai ser assim. Lá vai estar todos os salvos, de todos os tempos, de toda raça, tribos e nações, em comunhão com Deus e um com os outros, uma igreja só, amém, irmãos? Aleluia. A
cruz, ela restaurou a nossa comunhão hoje com Deus, mas ela garante a nossa comunhão na eternidade, amém? Nós vamos um dia estar lá nessa comunhão plena. A maior bênção do Evangelho não é só escapar da condenação, mas é viver em comunhão com Deus. Deus poderia nos perdoar e dizer assim: eu te perdoo, mas eu não quero nem te ver mais. Já viu? Tem pessoas que perdoam o outro assim: eu te perdoo, mas você para lá e eu para cá. Com Deus não é assim. Nós somos falhos, nós agimos assim, mas Deus não. Deus, Ele nos perdoa e Ele restaura a comunhão. Você agora é meu filho, eu quero viver com você. O pai do filho pródigo não disse assim: eu te perdoo, mas você, como você pediu, agora você vai ser um dos meus empregados, vai ter comida. Não, ele falou: você é filho, vamos fazer uma festa aqui, mata o novilho cevado, eu quero comunhão com você. O pai não disse: eu te perdoo, mas agora você vai dormir em outra casa, a minha não. Não, o pai falou: vem para cá, você é filho. Deus, além de nos perdoar, Ele restaura a comunhão. O maior presente da salvação é que agora nós podemos viver diariamente na presença de Deus. Nós podemos desfrutar da sua amizade. Nós podemos, esperar nele todos os dias o cuidado dele. E podemos ter alegria que um dia nós veremos o nosso Salvador face a face. Amém? Nós aguardamos esse dia. Será um dia tão precioso. O dia que nós vamos ver o Senhor tal qual Ele é. Então Cristo morreu não apenas para nos levar para o céu, isso já é algo grandioso, mas para trazer o céu para os nossos relacionamentos. Trazer o céu é trazer a presença de Deus para as nossas vidas, irmãos. Não tem preço do que você poder viver em comunhão com Deus. É algo precioso, viver em comunhão com Deus. Nada é mais poderoso do que nós recebermos o perdão e viver nessa comunhão com o nosso Senhor todos os dias, poder falar com Ele todos os dias. Se você pensar, Ele já vai entender o seu pensamento. Se você falar, cochichar, Ele vai ouvir. Se você falar alto, Ele vai ouvir também. Não tem como mais você fugir da presença dEle, e Ele também não foge da sua presença. Ele está acessível. E eu quero encerrar rapidamente falando da última oferta, porque todas as outras convergem nessa. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Cristo é nossa expiação e nossa restauração. As duas últimas ofertas apresentadas em Levíticos, elas completam o extraordinário retrato da obra de Cristo. Até aqui nós vimos que o holocausto revela a entrega perfeita de Cristo ao Pai. A oferta de manjares mostra a beleza da pureza da santidade de Jesus. A oferta pacífica que acabamos de ver fala da comunhão restaurada entre Deus e o homem. Fomos reconciliados. E agora Deus nos conduz ao maior problema do ser humano, que chama pecado. O maior problema é o pecado, porque o diabo corrompeu a natureza divina que estava em nós. Adão, nosso pai, pecou, todos nós herdamos a natureza do pecado. Essa natureza vai gerar frutos pecaminosos, e todo problema que você vê no mundo hoje é fruto do pecado, do afastamento do homem de Deus. E aqui o homem teria que oferecer uma oferta pelo pecado. Ele teria que pegar um animal, colocar suas mãos em cima, como se ele estivesse transmitindo os seus pecados para aquele animal. E o interessante, irmãos, entender que não somos nós que definimos o que é pecado, que não é a igreja que define quem é pecado. O pecado é definido diante de um caráter de um Deus santo. E Levítico, ele vem falar disso para nós. Ele mostra um Deus santo, um Deus que sempre que há uma queda, que sempre que há um pecado, era preciso aproximar dele, trazendo algum tipo de oferta, para que os pecados fossem cobertos. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes nós achamos sim, que a nossa consciência que determina o que é certo ou errado. Mas não é a sua consciência, é o caráter de Deus. A não ser que você tenha uma consciência do caráter de Deus. Isso para mim eu acho que é normal, todo mundo faz. Mas Deus acha normal?
Eu vou dar um exemplo bem simples para você, e não é crítica a ninguém que vai no Paraguai. Hoje está até melhor comprar no Paraguai que no Brasil, né? Mas uma vez, a pessoa chegou para um pastor e falou assim: pastor, pode ir no Paraguai? O pastor falou: é claro que pode ir no Paraguai, pode ir quantas vezes você quiser, não tem nada de errado no Paraguai. Não, mas o senhor não entendeu, eu queria ir, né, trazer alguma coisa assim e tal, todo mundo vai, compra. Falou: pode, dentro da cota você pode trazer, não tem problema nenhum. Não, mas o senhor não está entendendo, alguma coisa a mais, né? Então ele falou: entendi, você quer ir comprar o que é ilegal e quer que eu fale que pode. Porque depois, ó, que dá errado, assim, o pastor liberou. Até parece que o pastor é autoridade policial, né? Então, muitas vezes, nossa mente vai sendo cauterizada, porque o mundo hoje, o sistema do mundo, a TV, a rede social, tantas coisas, elas estão querendo colocar um padrão para nós, do que pode e do que não pode. E muitas vezes, o que eles dizem que não tem problema, tem problema. Então, né, não é a minha consciência, mas é o caráter de Deus. O caráter de Deus é santo, e o problema do pecado não está também só naquilo que nós percebemos, mas naquilo que ofende a natureza do Senhor. Então aqui a pessoa tinha que oferecer uma oferta, mesmo que ele pecou sem perceber, involuntariamente, mas ele tinha que oferecer ali uma oferta pelos seus pecados. Porque talvez aquilo que era considerado anormal, hoje para muitos parece normal, porque a opinião pública diz que é normal. Mas Deus nunca ajusta a sua santidade à cultura do mundo. Ele continua sendo o mesmo, um Deus santo, e que revelou a sua vontade e a sua verdade nas Escrituras Sagradas. O pecado continua sendo pecado, mesmo que alguém diga para você que não é. Se ofende a santidade de Deus, é sim. Mas Levítico, ele não foi escrito só para revelar a gravidade do pecado. Primeiro, Deus revela a gravidade do pecado para nos chamar a atenção para o tamanho da graça, do amor que nós recebemos. Então, não menospreze o pecado. Não pense: é um pecadinho. Todo pecadão, pecadinho tem consequência. Vai ter consequência nas nossas vidas. O mesmo Deus que exige justiça, isso é uma punição pelo pecado, é o mesmo que providencia o sacrifício que satisfaz a sua justiça. E aí, quando o ofertante colocava suas mãos sobre a cabeça do animal, ele estava ali fazendo o processo da substituição, que se cumpre perfeitamente em Jesus. Quando Jesus, ele lá na cruz morreu no seu lugar. Segundo aos Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então essa talvez seja a maior notícia do Evangelho. Deus não diminuiu a gravidade do pecado para nos salvar. Ele não ignorou. Ele julgou completamente o pecado na pessoa de Jesus. Ele puniu Jesus por causa do pecado. O pecado é tão sério que Deus ousou punir o seu próprio filho, mas ali a sua justiça foi satisfeita, e o seu amor também, porque ao mesmo tempo ele demonstrou amor para conosco, nos salvando, não nos deixando ir para o inferno, e a sua justiça foi satisfeita. Ele não fez vistas grossas ao pecado, alguém pagou. A cruz é o único lugar onde o amor e a justiça de Deus se encontram de forma perfeita, amém? E dentro dessa oferta, tinha oferta pela culpa, revelando que o pecado deixa marcas, toda transgressão traz consequências, porque o pecado, irmãos, as consequências não estão restritas àquele que pratica, ele afeta todos que estão em volta. Você já pegou um ovo choco lá no ninho, quem mora na roça? Ou comprou uma cartela de ovos e tinha um choco no meio? As cartelas vêm lacradinhas, né, hoje no plástico, mas quando você abre, você sente o aroma, contamina todo o ambiente. O pastor meu contava que certa vez ele estudava no seminário e alguém entrou no quarto deles. Falou: mas que mau cheiro, que odor. Falou: não tem cheiro ruim não. Falou: tem. Não, não tem, tem. Ninguém aguentava, mas eles que moravam ali estavam tranquilos, e eles foram procurar. E encontraram um queijo, né? Eles eram mineiros, tinha um queijo ali, o queijo já estava estragado, produzindo aquele odor, mas eles acostumaram. Mas
o pecado ele vai produzir um odor, mesmo que aquele que está no pecado, numa vida pecaminosa, e das ofertas, continue ali, não e logo sinta após o odor, nós vamos cantar mas vai trazer consequências para você e para os demais, na família, nos relacionamentos, na igreja. Por isso que, como crentes no Senhor, irmãos, a gente tem que pensar duas vezes, porque a nossa atitude pode gerar consequências na vida do irmão. O meu escândalo vai gerar escândalo para os demais que não praticaram, mas é lá da sua igreja, é lá da sua igreja, Cristiano, é lá da sua igreja, Vinícius, está vendo? E a gente fica com a cara grande, não é verdade? Se for líder ainda pior, irmãos, a consequência é pior. Então a gente tem que ter cuidado, porque uma mentira destrói a confiança, destrói um casamento, destrói uma amizade, destrói um relacionamento. Uma mentira que parece que é simples, uma palavra impensada, podem deixar feridas e marcas por anos. Então nós temos que pensar nas nossas atitudes. Mas aí Deus estabeleceu que quando alguém realmente arrependia, ele deveria apresentar essa oferta para tirar a culpa, e se possível, ele deveria restituir de alguma maneira. Eu ofendi o Wagner. Wagner, como que eu faço para restituir? Eu vou te dar um presente, além de eu fazer as pazes com você. Mais ou menos assim, para você entender. Isso me faz lembrar lá do Novo Testamento, quando Jesus foi na casa de Zaqueu. Estou encerrando, tá, irmãos? Quando Jesus foi na casa de Zaqueu, e depois daquele encontro com Jesus, ele fala: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus não exigiu dele a restituição. Lá na lei levítica mandava restituir, mas aquilo nasceu espontaneamente do seu coração, porque um coração transformado, um coração que realmente se arrependeu, ele pede perdão para o Senhor, ele pede perdão para quem tenha que pedir, e ele procura meios de restituir. Eu defraudei, eu causei prejuízo, Senhor, eu quero restituir essas pessoas. E eu imagino, irmão, Zaqueu indo lá na casa do Sérgio, um exemplo, falando: Sérgio, eu te roubei R$1.000 aqui, eu vou te dar 4.000. O problema não era só ele ter arrependido, porque ele arrependeu e pediu perdão, beleza, mas ele ir lá, como diz o ditado popular, calçar a cara, né? Ir lá e falar: eu te roubei. Ele assumindo quem ele era. Quem arrepende, ele assume o que ele fez, irmãos. Ele não importa se o Sérgio vai falar com ele: rapaz, você era um ladrão sem vergonha mesmo, né? Não tem problema, eu era mesmo. Ele assume com o seu ato, ele não tenta se defender. Então a graça não apenas perdoou Zaqueu, mas ela transformou a maneira dele viver. O verdadeiro arrependimento produz frutos visíveis, produz mudança, muda a nossa maneira de viver. E a oferta pela culpa mostra que Deus não apenas remove a culpa, mas Ele ensina a restaurar os relacionamentos que estavam perdidos. Ele próprio restaura aquilo que o pecado destruiu, quando há um verdadeiro arrependimento. A queda trouxe morte, condenação, separação, escravidão, mas Cristo trouxe vida, justificação, reconciliação e liberdade. O pecado roubou nossa comunhão com Deus, Cristo nos devolveu o acesso ao Pai. O pecado transformou filhos em inimigos, Cristo transformou inimigos em filhos novamente. O pecado nos tornou escravos, Cristo nos fez herdeiros do reino de Deus. Há um reino, um dia nós vamos reinar com Cristo, um dia nós vamos receber a recompensa pelas obras que nós fazemos debaixo da graça do Senhor. Por isso a salvação é muito maior do que simplesmente escapar do inferno. Deus não apenas nos leva de volta ao ponto onde Adão caiu, mas em Cristo recebemos o privilégio de coisas maiores. Agora nós somos o templo do Espírito Santo, participantes da natureza divina, e aguardamos o dia que teremos nosso corpo glorificado e vamos estar para sempre na eternidade com o Senhor. A redenção não restaura apenas o passado, mas ela inaugura uma nova realidade, completamente nova para os filhos de Deus. Amém? Então, se você ainda não teve um encontro com esse Senhor,
encontre-se com Ele. Se você já teve um encontro, viva essa comunhão plena com Ele. O convite permanece o mesmo. Aquele que se entregou, aquele que entregou sua vida ao Pai, aquele que agora já está livre do pecado, teve a sua comunhão restaurada. A nossa culpa já foi levada. E agora você pode viver em paz, não uma ausência de problemas, mas uma paz interior, uma paz de desfrutar da presença do Senhor. Todas essas 5 ofertas que eu compartilhei com você nesses 3 domingos apontam para a obra da cruz. Pode passar o último slide, deixar aí. Aponta para a obra da cruz, para tudo que Jesus fez, para tudo que Ele cumpriu, e ainda para aquilo que nós vamos viver um dia na comunhão plena, na presença dEle todos os dias, durante toda a eternidade. Amém? Talvez você nunca tinha olhado para Levítico desta forma, mas é assim que nós interpretamos o Antigo Testamento, olhando para Cristo, olhando para a cruz. Quero te convidar, se você veio aqui nesta noite, precisa de uma oração, ou diante desta palavra algo tocou em você e você quer colocar diante do Senhor, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar e encerrar o culto desta noite. Se você precisa de algo, coloque diante dele. Se você quer agradecer por algo, você quer oferecer sua oferta de gratidão, coloque diante dele. Mas se você quer apenas, Senhor, eu quero só desfrutar da sua presença, eu quero um nível maior da tua presença em mim, pode vir também. Ele vai te dar esse nível maior. Você vai desfrutar de uma presença maior, você vai sentir uma manifestação maior da vida de Deus na sua vida. Ó Senhor, nós estamos diante do Senhor. Aqui está o teu povo, os teus filhos. Nosso coração é grato ao Senhor, grato porque um dia o Senhor nos reconciliou, porque nós não somos mais inimigos, mas agora somos seus filhos, amigos, porque nós podemos desfrutar dessa comunhão plena, nós podemos acessar o trono da graça, Senhor. Mesmo assim nós sabemos que ainda pecamos, mas sabemos que o pecado também já tem a solução, que é o perdão. E Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Se você quer colocar algo diante do Senhor, confesse para Ele. Se tem algo que te incomoda, algum pecado, você não precisa de falar para ninguém, mas você fala para o Senhor. Senhor, tira isso de mim. Me fez lembrar aqui, vou falar rapidinho, de quando Jesus estava ali diante dos discípulos, ele queria lavar o pé de Pedro. E Pedro falou assim: não, Senhor, não lava meu pé. O Senhor lavar meu pé? E Jesus falou: se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro falou: então lava o corpo inteiro, né? E falou algumas partes do corpo para ser lavado. Jesus falou: só o pé basta. Se você nasceu de novo, você já tomou o banho da salvação, você já foi limpo. Mas os pés ainda tocam neste mundo. O pés fala das atitudes que às vezes nós cometemos, ou conscientes ou inconscientes, que são erros, que são pecados, que trazem consequências. Mas você só precisa fazer uma oração. Você precisa dizer: Senhor Jesus, lava o meu pé, lava o meu pé, porque o resto já está lavado. Você já é um salvo, mas ainda peca de vez em quando. Mas se o seu pé for lavado, se você se arrepender, Ele lava o seu pé e você fica limpo novamente. Eu pequei de novo, pede a Ele para lavar o seu pé, e para Ele te livrar desse pecado, para Ele tirar isso da sua vida. Quero colocar a sua vida. Se você veio por outro motivo, eu não sei qual o seu motivo, mas você vai falar com Deus, que Ele vai ouvir você. Eu só vou clamar a Ele em voz alta, mas você já está clamando. E creia, Deus ouve o nosso clamor, porque nós temos acesso a Ele. Mas eu errei tanto, pastor, será que Deus vai me ouvir? Jesus já te deu acesso, Jesus já pagou o preço pelos seus erros, pelos meus, pelos nossos pecados. Você pode se achegar na presença dEle agora, mesmo que você tenha que se achegar como filho pródigo, dizendo: Pai, eu pequei contra Ti. Não tem problema, Ele vai te receber, porque Ele é um Deus bondoso e amoroso. Pai, nós colocamos aqui diante do Senhor a Tua igreja. Todos estes que estão aqui à frente, estão porque tem uma necessidade do Senhor.
ou porque estão agradecendo o Senhor, então receba a gratidão, ou porque estão aqui se ofertando para uma vida de desfrute do Senhor, porque desejam viver mais da comunhão, da intimidade do Senhor. Talvez alguns estão aqui porque querem uma cura para as suas enfermidades. Pai, que a cura se manifeste em nome de Jesus. Talvez alguns, eles querem uma direção, eles têm que tomar uma decisão, e eles precisam, ó Pai, acertar. Então que o Senhor dê clareza. Espírito Santo, dirige essa mente, dirige essa atitude, dirige essa ação, Espírito Santo. Eu não sei, talvez você veio por outra forma, mas não importa, o Senhor conhece. Ele sabe o seu desejo, Ele sabe a sua necessidade, e esta é uma noite de milagres. O sobrenatural do Senhor vai se manifestar na sua vida. Receba pela fé. Aquele que pede, recebe. Aquele que clama, o céu vai ouvir. E o Senhor está te ouvindo nesta noite. Com certeza você vai sair daqui abençoado, fortalecido, transformado. Se você que está em casa, está fazendo essa oração, receba a bênção do Senhor na sua casa, onde você estiver. Estenda suas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus que está aqui e com todos que estão espalhados na face dessa terra. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, uma boa semana. Que a bênção do Senhor se manifeste na sua vida de várias formas. O Senhor continue cuidando de você.